Lucas capítulo 19, versículo 29 até o 44. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Hosana ao filho de Davi, em algumas versões, né? E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Eu tenho feito recursos para os estudos das crianças e etc. E eu me deparei com essa passagem e ela falou grandemente comigo. E algumas coisas eu gostaria de compartilhar. Esse é o momento para a gente conversar mesmo, compartilhar a palavra. É muito linda essa passagem porque é a entrada de Jesus em Jerusalém. E naquela época, quando um imperador, um rei entrava, e a gente vai pegar aqui qual que era o império daquela época, alguém sabe? O romano. O Império Romano, quando um imperador, um conquistador romano voltava de uma conquista, ele era recebido primeiramente preparado para entrar em Roma, só que ele não era preparado de qualquer maneira. Ele tinha as vestes dele trocadas, ele colocava toda uma roupa de ouro, a carruagem a qual ele entrava era de ouro, e ele era altamente aclamado pelo povo. E aí ele vinha carregando, trazendo todos os despojos de guerra. Ele trazia escravos, ele trazia animais, ele trazia ouro, ele trazia tudo. E aí todo mundo recebia o imperador com muita alegria, com muita pompa. Agora veja como Jesus entra. E Jesus é o Rei dos Reis. A gente estava falando de um conquistador. Agora Jesus, o Rei dos Reis, ele estava entrando em Jerusalém para a sua maior conquista. Que foi o quê? A cruz. A cruz foi a maior conquista de Jesus. Porque dessa maneira Jesus conquistou para nós, obedecendo pelo pecado de toda a humanidade. Ele pagou pelo pecado de todos nós. E eu achei lindo que o quanto era a diferença do Rei dos Reis para qualquer outro rei da terra. Não teve essa pompa, não teve essa púrpura, não teve nada disso. Mas o exemplo maior de humildade que Jesus nos deixou. Como que ele, sendo o Rei dos Reis, ele entrou montado em um filhote de jumenta. Um jumentinho que nunca havia sido montado. E aqui demonstra também o poder de Jesus sobre a natureza. Porque um animal que nunca foi montado, qualquer um que tentar montar nele a primeira vez, ele se rebela, ele nunca foi montado. Ele não sabe o que é aquilo, ele não aceita aquilo, entende? Então, a tendência desse animal era, sabe que nem a que a gente vê aqueles animais de rodeio, jogando a pessoa para fora? A tendência desse animal era fazer isso com Jesus. Mas Jesus, ele tem o poder sobre a criação e o animal não fez. Ele ficou manso. Ele ficou manso. Jesus, inclusive,
sabia da existência do animal, o local do animal. E olha o poder de Jesus, ele sabe todas as coisas. Todas as coisas. E é incrível que naquela época também era costume o mestre da lei, um rabino, realmente existia esse costume, alguém pedia emprestado um animal de alguém, alguma coisa de alguém, mas depois devolvia. Não é que nem hoje em dia, se você empresta uma chave de fenda, some. Né? Não, naquela época a gente está falando do veículo da pessoa, não só de transporte, mas de trabalho dela, e ela emprestava, e ela recebia-o de volta. E Jesus sabia onde estava, sabia que iam emprestar. E é muito lindo esse costume também, existia realmente de fato, de lançar os tecidos, lançar os ramos para montar esse tapete de glória para que o rei entrasse. E era muito comum isso mesmo, isso acontecia, isso diversas vezes em outras ocasiões aconteceram, mas veja, Jesus ele teve todo um cenário mais humilde possível. Mais humilde. E o que é mais forte aqui, duas coisas que eu queria destacar principalmente. Primeiro, a adoração das pessoas. A adoração. Todo mundo adorou a Jesus. Mas não foi qualquer adoração. A gente está falando de uma adoração a um rei. Eles tinham visto todas as coisas. Quando nós lemos o Evangelho de João, o Evangelho de João vai trazer para a gente que antes desse momento, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Então vejam, todos estavam recebendo Jesus com uma alegria muito grande, porque ele tinha acabado de ressuscitar um homem. Tinha acabado, havia sido há pouco. Então eles estavam ali, nossa, a gente nunca viu um rei, a gente nunca viu alguém assim, que ressuscite as pessoas, que traga da morte. Isso é lindo, isso era muito lindo. Mas porém, Jesus chorou, porque sabia que boa parte destes mesmos que aclamavam a ele eram os mesmos que iriam dizer depois crucificam. Ele sabia. Ele sabia. E aqui 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Esse é um outro ponto muito importante. Jesus chorou sobre a cidade porque sabia que eles não receberiam a visitação dele como o Filho de Deus. Jesus chorou sobre a cidade porque eles seriam castigados e eles foram. Nós lemos na história 70 depois de Cristo a destruição de Jerusalém. E assim, não foi uma destruição qualquer. Imaginem, quando aconteceu a destruição na época dos profetas Jeremias, Isaías, etc., tinha uma promessa de 70 anos depois eles voltarem. Agora aqui não houve nenhuma promessa de retorno. Não houve. Mas ficou de uma profecia antiga que um dia eles retornariam. Não tinha um tempo breve, como foi da outra vez. E foi isso que aconteceu. Primeiro a cidade foi sitiada. E o que é uma cidade sitiada? Cercada, sem entrar comida e sem sair nada. Agora, imaginem, crianças, a gente ficou na pandemia em isolamento, não foi? Agora imagina em um isolamento de uma cidade, mas um isolamento tão profundo que as pessoas morriam de fome. Morriam de fome. As mulheres, inclusive, comiam seus bebês. De fome. De fome. Elas matavam os filhos, eles começaram a se matar e aí sim entrou-se e destruiu completamente a cidade. Então Jesus chorava, não porque ele sabia que eles não estavam aceitando ele naquele momento, mas por tudo que aconteceria com eles. Entende? E onde eu quero me apegar aqui hoje para todos nós precisamos entender quem Jesus é e adorá-lo, não com a multidão, mas adorar como os discípulos, que foram, por mais que aconteceu com Pedro de negá-lo, se arrependeu, foram fiéis, encontraram-se com ele e não negaram mais ele, viveram com ele até a morte. Essa parte da adoração deles me tocou muito. Nós precisamos adorar a Deus muito mais, porque o tempo da visitação de Jesus está voltando. No outro tempo da visitação de Jesus está chegando. Está muito breve. E a gente vai sofrer muitas coisas. Muitas coisas estamos para sofrer. Perseguições. E uma coisa que talvez muito provavelmente nós vamos sofrer é a rejeição das pessoas. Verdade. Cada dia mais. Cada dia mais. Hoje em dia a sociedade
ela tem abandonado cada vez mais Deus, os valores, Jesus, tem abandonado, não quer saber mais. Não querem. As pessoas não querem mais ouvir Deus. Não querem. Elas querem ouvir a vontade delas, o pecado. Só isso que eles querem. Entende? E mesmo que as pessoas não queiram ouvir, tá bem, não ouçam. Mas até as próprias pedras clamarão. Por isso nós temos que clamar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nada pode calar. Até a criação grita sobre Jesus. Até a criação. Nós temos visto diversos debates, muitas coisas sobre quem criou, né, a Terra, o Big Bang. Aí outro dia nós estávamos vendo sobre o telescópio James, é isso? O telescópio James, ele deu assim um terremoto em toda a academia, né? Por quê? Porque os cientistas dizem que foi uma explosão que criou o universo, quando na verdade foi Deus que criou. E aí quando eles tiveram agora fotos recentes do universo, mais longe, eles testificaram, não foi o Big Bang, não foi. Tá, os cientistas que acreditam no Big Bang, eles estão de cabelo em pé. Nossa. Eles falaram, não foi, não tem como, não tem como. Eu não vou explicar tudo agora, Sim. que é bastante extenso, mas não foi. Então, e mesmo assim as pessoas continuam negando a Jesus. E é isso que nos espera, sabe? É o momento de nós falarmos do óbvio e as pessoas não vão aceitar. Mas nós temos que continuar clamando. Jesus, ele é o Rei bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia! Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Não importa o que aconteça, vamos adorar mais e mais. Mais. Agora é a hora da gente orar mais, adorar mais, se apegar mais ainda com Deus. Os tempos estão findando. Verdade. Não tem como. A gente estava até conversando sobre como o pecado hoje em dia está muito mais acessível. Na nossa época não era assim. Ou seja, cada dia que passa, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E multiplicou a iniquidade. Por isso, crianças, se apeguem muito mais a Jesus. A Jesus. A Jesus. Ele existe. Ele é real. Muitos homens vão negá-lo, mas ele existe, ele é real. E todos vão se dobrar diante dele um dia. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Toda vez que fala da palavra é muito bom, né? E realmente hoje tá se esfriando muito, assim, muito mais fácil, com até mesmo os cristãos tão muito mais firme, porque é que eles falou, estão querendo escutar algo que agrade os ouvidos, né? Não a verdade, que é um evangelho que não te confronta, então não é o evangelho. Porque Não. se você vem para Cristo do jeito que você tá e permanece do jeito que você tá, então pra que você vai falar que você é cristão, que você segue Jesus? Porque não tá tendo uma modificação em você mesmo, né? Então assim, realmente hoje Não nasceu de novo. não nasceu de novo, né? Não. Então assim, mas isso não tá acontecendo já com as pessoas aí fora, sim com os cristãos, né? É o que a gente vê, por exemplo, a vontade do ser, a sociedade como que pensa. Você tem que fazer o que você quiser para você ser feliz. E os cristãos estão assim também. Ah, não, eu não preciso fazer o que a palavra diz, eu preciso fazer o que eu preciso, o que vai me trazer felicidade. Ah, mas é um pecado? Mas vai me trazer felicidade. Então não tem problema, né? E assim, a questão é a vontade. Nós, como imagem e semelhança de Deus, temos vontade e temos uma liberdade. Só que tanto da vontade quanto da liberdade, nós vamos prestar contas. E isso nos dá o quê? Uma responsabilidade. Entendeu? Então tem uma autoridade que é Deus. Que é para Deus que a gente vai prestar contas. Então liberdade e vontade vem junto a autoridade, entende? E responsabilidade. É muito importante, a gente sempre, a gente que tem um filho mais velho, a gente que, vocês também já passaram por essa fase, às vezes a pessoa quer, eu quero ir para minha casa, tudo bem, na hora que você puder pagar os seus boletos, né? É aquela história, é a responsabilidade, tudo na vida envolve responsabilidade, a liberdade não é fora disso. Então, o cristão quer fazer o que quer? Pois bem, faça.
mas você saiba que vai prestar contas a Deus. Vai prestar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Isso é algo importantíssimo de nós nunca esquecermos. Sempre, sempre vem. Eu lembro muito de um rapaz, lembrei agora que você falou isso, um rapaz que ele estava na igreja, estava firme, eu conheci ele. E aí ele ficou orando para Deus dar um carro para ele. E ele orando, trabalhando, tudo certinho, Deus deu o carro para ele. Não deu 2, 3 meses onde ele já estava. Estava indo para o bar, estava indo para os lugares que não devia com o carro. E já estava deixando de ir na igreja. Aí um dia ele estava com um monte de gente indo para um bar lá. Aí bateu o carro, capotou o carro. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Mas ele perdeu o carro. Deu perda total no carro. Pronto, acabou. Depois disso ainda, ele não voltou para a igreja. Aí ele se afastou mais ainda. Aí eu falei, olha, rapaz, Deus já falou com você. O que Deus faz o que com você para você voltar para ele? Não, ainda estou preparado. Você quer morrer para tá? O que você quer? O que você está esperando? Sabe? É a vontade. O ser humano tem vontade, mas a gente vai prestar contas. Né? Deus abençoa a gente com um propósito. Né? É porque, assim, igual o irmão falou, aí está dizendo na palavra, as pessoas estão esperando o quê? Elas esperam muitas vezes que nós façamos a parte delas. Mas o que a gente faz é orar e elas têm que pagar o preço de buscar o Senhor Jesus, né? Eu não sei nem se é pagar o preço, a palavra, porque o preço já foi pago, né? É um privilégio da gente ter o Senhor como, né, a nossa instrução ali, mas a própria palavra está dizendo que se nós não clamarmos, as pedras clamarão, né? Então... E a natureza tem gritado e as pessoas estão vendo. Exatamente. Olha... tem Deus realmente na criação, não tem como negar. Os cientistas estão vendo, as pessoas estão vendo, não tem como negar. Vai negar aqueles que tiverem duro a serviço, mas lá no fundo do coração tem algo já despontando, eu sei que tem. Não tem como, a gente tem que ter muito mais fé para você falar, olha, da bagunça vem a organização. Você tem que ter mais fé para acreditar nisso. Né? Não tem como. Parece que tá invertido, né? Tudo. Parece que hoje, se você falar de Deus, você tá agredindo a pessoa. Literalmente. Então, assim, eles não querem nem que você seja cristão. Você tem que ser o mais frio possível para não falar nada. As pessoas adoravam ele. Porém, ele chorou. Ele sabia que eles iam negar. Hoje tá do mesmo modo. A pessoa... acho que hoje está até pior, porque hoje nem vão, nem adora e nem deixa os outros adorar. Então assim, tá ficando... E querem que ainda seja normal, porque se você for falar de algo, as pessoas falam, nossa, vocês estão vendo maldade em tudo. Vocês estão vendo, não sei o que. Nada a ver, né? Mas realmente hoje tá desse jeito. E é que nem eu tava conversando bastante. Hoje, independente se as pessoas vão achar ruim ou não, porque a gente fica meio que preso até de mostrar mesmo, falar assim, nossa, falar, não, mas Deus não aceita isso. A gente tava até comentando, né? Eu falo, pai, acabou, hoje em dia, eu goste ou não goste, vamos falar. Nós vamos falar, vai ser assim, tá errado, queira ou não queira, então, acabou. Não podemos nos calar, né? Não pode mais que calar, a palavra porque... do Senhor nos diz, né? Porque qualquer comentário sobre algo... Nós somos errados, nós estamos vendo maldade, não, as pessoas não querem enxergar dela. Não. Quanto a todas essas questões né, que tem se levantado de doutrinações, de homossexualismo, tudo isso, né? Mas as pessoas não querem enxergar e muitas vezes a gente acaba ficando quieto pra de repente não ter ali, entrar em discórdia, alguma coisa assim. Nós sabemos que não é isso que o Senhor quer para nós, né? Mas nós seremos sim odiados, né? Nós seremos odiados de muitos, a palavra diz. Só que nós temos que falar a verdade, né? Temos que falar a verdade. Jesus está voltando. E se nós não falarmos, nós seremos cobrados. Então a gente tem que falar. Que geração que espera os nossos filhos, né? Que geração. A questão a tendência é só piorar, né? É só piorar. Mas se nós melhorarmos na nossa adoração cada vez mais, formos mais fervorosos, porque
Olha, o que mais mata não são os inimigos da cruz, são os falsos amigos da cruz. É verdade. É o que mais destrói a gente, é a nossa mornidão. É a nossa mesmo, assim, sabe? Eu fico às vezes me pegando. Vocês têm toda a razão. Eu li recentemente um livro, se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. E ele vai tratar, assim, de uma maneira muito forte, a questão da nossa responsabilidade própria, do porquê não existe. E a gente olha para esse cenário todo e o que a gente vai ver? Olha, ou a gente vai ver um avivamento da igreja, ou vai existir um funeral. Ou é um funeral. Eu sei. Entende? Porque as pessoas hoje em dia na igreja, elas não estão vindo para adorar mais a Deus. Elas querem só ter seus desejos realizados. Verdade. Só o desejo realizado. Só o desejo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus me dá, 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 Deus me dá. Mas a pessoa esquece que Deus não é só aquele que sustenta, Ele sustenta. Glória a Deus por Ele, glória a Ele. Mas Deus é muito mais do que isso, muito mais. E acho que a presença dele é mais do que tudo, sabe? O avivamento não vai acontecer enquanto nós chegarmos na casa do Senhor e ficarmos, igual o irmão está falando, me dá, enquanto nós não chegarmos na casa do Senhor, esquecer tudo ao nosso redor e fecharmos os nossos olhos e nos arrependermos diante do Senhor dos nossos pecados, para que isso possa acontecer. Então eu penso assim, que o avivamento ele não vai acontecer enquanto eu sair da minha casa e achar que eu saí para 1 ou 2 horas de entretenimento na casa do Senhor. Não. Nós temos que adorar o Senhor de todo o nosso coração, aprender a fazer isso cada dia mais. Porque eu percebo que por muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, mas nós ficamos desligados com distrações, né? Mas eu tenho pegado assim no pé aqui em casa, falando, gente, por favor, fecha os olhinhos, não perceba o irmãozinho que passa pra lá. Isso vai acontecer, mas procura fechar os olhinhos, procura, sabe, se conectar verdadeiramente com o Senhor, porque a gente acabamos nos distraindo com outras coisas dentro da casa do Senhor. E nós precisamos ficar sensíveis, né? Isso, claro, começando no nosso lar, que o meu irmão falou, cada vez mais ter comunhão com o Senhor, cada vez mais. E eu estou tentando ensinar as crianças a cada vez mais, passar mais tempo com o Senhor, né, filha? Estou tentando, né? Vamos buscar o Senhor cada vez mais. Exatamente. E essa questão é muito importante. Porque, assim, nós temos aquele momento de culto com os irmãos, que a gente tem que ter esse zelo. Sim, temos sim. Porque nós estamos indo falar com alguém. E esse alguém é Deus, a gente está indo para ouvi-lo. E é muito chato quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa não quer te ouvir. É horrível. É horrível. E eu já tive pessoas que eu conheci que eu falava com a pessoa... Não, a pessoa falava comigo, eu tinha que ouvir. Agora, quando eu ia falar com ela, ela me ignorava, ficava... sabe? Saía andando. Ou seja, só queria ser ouvida. Sim. E muitas vezes a gente parece que é assim, eu quero falar com Deus. A hora que ele vir falar, não, já tá bom, já falei. E uma outra coisa importante é que, de fato, nós somos a igreja de Deus. A responsabilidade é nossa. Nós somos o templo. E essa é uma responsabilidade grande que a gente tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Porque reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Mateus 7:3. Nada é impossível. Lucas 1:37. De novo. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. E a Deus toda glória.